disse que esse canal morreu, gente? Ele não morreu, né? Ele acabou de nascer, ele está engateando ainda, então vamos estar respeitando esse momento. Meu filho acabou de me ligar, hoje não é um dia que ele dorme comigo, ele dorme na casa do pai dele. E ele falou, eu queria muito ficar com você, mamãe, hoje. E isso partiu meu coração. Então isso agitou aqui, porque eu já tava indo dormir, e isso me deu uma agitada uma hora dessa da noite. Só pra vocês terem noção do ouvinte que temos aqui do lado. Pra vocês entendam tudo, eu vou deixar nesse ângulo pra eu não ter que ficar segurando assim. Essa ligação do Inácio me lembrou que um dos motivos de eu ter parado de maquiar foi ele. Tem uma frase que eu escutei, e é justamente por isso que vocês vão saber no final uma das coisas que eu quero contar, que fala assim, o bom é inimigo do ótimo. Com o passar do tempo, a minha cabeça foi ficando muito ruim, mesmo. Eu passei a minha gestação inteira sofrendo muito por ansiedade. Eu tenho certeza, na época eu não conseguia diagnosticar, não sabia direito, mas eu tenho certeza que na época, gente, não é possível, eu sofri de algum transtorno assim de ansiedade. Então eu pensava, cara, será que eu vou conseguir sobreviver com a loja e com meu filho? Será que o meu ritmo de trabalho vai ser o mesmo que tá sendo agora na gestação? Porque tinha dias que eu chegava às 9 da manhã, saía às 9 da noite, e mal comia, e mal ia fazer xixi, e mal, enfim. Eu mal cuidava de mim na minha gestação. O financeiro na cabeça, os movimentos na cabeça, o marketing na cabeça, e o enxoval, e a casa, e não sei, um monte de coisa. E eu surtei, literalmente eu surtei. Chegou um dia que eu sentei no chão, e eu me lembro disso até hoje. Eu sentei no chão e eu chorava muito, com medo, assim, de não dar conta. O negócio tava tão sinistro que eu falei, cara, eu vou desistir. Eu não tava bem da cabeça. E a Make Belato era eu, né? A Make Belato era eu. Eu falei assim, eu não vou voltar a maquiar nunca. Não vou mais voltar a maquiar. Gente, eu acabei de chegar da academia e aí lembrei de uma coisa que eu não cheguei a comentar e não consegui falar ontem. Que uma das coisas que me chatearam muito nessa época também é que eu ajudei uma galera por conta das redes sociais, assim. Eu gravava muito vídeo, então assim, eu gravava muito vídeo, eu era muito presente nas redes sociais. E na época as redes sociais não fazia tanto barulho quanto faz agora, né? Não tinha muita gente, mas não tinha tanta gente. Mas eu tinha uma comunicação tão boa e tão assertiva que eu pude ajudar muitas pessoas dentro da área delas. E eu ficava muito indignada com a ingratidão dessas pessoas. Pessoas que... Hoje mesmo, você vê que são pessoas que estão no caminho, que fizeram seus nomes, não graças a mim, não foram isso. Não foi isso. Mas as pessoas não têm um pingo de gratidão. E nesse momento muito sensível que eu vivi, eu me vi muito sozinha. Eu me vi muito sozinha, na verdade, em toda a trajetória. Eu entendo, eu sinto hoje que muita gente era muito próxima de mim por interesse, muita gente soube aproveitar os seus interesses, mesmo que eu tivesse pouco para oferecer, mas o pouco que eu tinha para oferecer era muito na época, porque quase ninguém fazia isso. Claro que essas pessoas obtiveram sucesso, obtiveram, né, são constantes, são muito boas no que fazem, mas são pessoas que nos momentos em que eu também precisei, nos momentos em que eu também precisava de um ombro, de uma escuta, de algo do tipo, elas não ofereceram. O que me faz, logicamente, trabalhar a maturidade dentro de mim para entender que nunca se ajuda as pessoas esperando algo em troca. Sempre se ajuda porque o nosso serviço no mundo é ser útil e servir pessoas. Só que o medo de deixar o meu filho de lado, assim como foi lá atrás, quando eu desisti da Make Belato, ele continuou muito grande, porque eu não queria ser essa mãe ausente. Eu não queria que o meu filho não me ligasse na quarta-feira dizendo que não estava com saudade de mim. Mas nessa infância dele, eu queria entregar todo o afeto que eu senti que de alguma maneira eu não tive. Acabei de lembrar que o meu gato está sem comida, né, Caetano? Quero ser útil. Eu quero ser útil na minha casa, pro meu filho, pro futuro dele. E eu quero ser útil pras mulheres que passarem por aqui. O vídeo é meio que pra registrar, sabe? Essa fase e essas coisas e essas etapas que eu nunca tive coragem de contar, de compartilhar. Porque de uma certa forma, isso me mostrava frágil. Eu não sabia impor limites e eu não sabia dizer não.
Isso me ajudou a amadurecer muito, gente, porque nessa de não saber dizer não, a gente sai em desvantagem em muitas coisas. Muitas coisas, sabe? A falta de postura madura, a falta de falar, olha, isso eu não quero, isso me chateou, isso não. São coisas que eu acho que vão acumulando enquanto a gente vai guardando pra tentar ser legal, simpática, não sei o que, que fazem muito mal pra gente, né? No fundo, o não dizer é o famoso, se eu digo sim pra alguém, eu digo não pra mim, né? Se eu digo sim pra alguém quando eu não posso, quando aquilo vai me prejudicar de alguma forma, se eu digo esse sim, eu estou dizendo não pra mim. Olha só. E eu acho que é uma das coisas que eu aprendi. Então, todo esse processo, na verdade, ele me ajudou a aprender tanta coisa e a amadurecer tanta coisa que, mesmo sendo muito ruim, ainda foi muito bom e foi as melhores situações que aconteceram na minha vida. Porque o que está sendo construído a partir do momento em que eu acordei tem sido especial, tem sido profundo, não tem sido superficial. E hoje as pessoas são muito superficiais. A gente tem a tendência a ser muito superficial. Quantas pessoas que se aprofundam em assuntos, em relacionamentos, em compromissos que a gente conhece, né? E às vezes, inclusive, isso é pela falta de dizer não, ou por saber dizer não. Quem se aprofunda sabe dizer não, né? Quem tem profundidade, quem não tem superficialidade. Essa foi outra coisa, assim, que eu aprendi. De uma certa forma, eu acho que eu consegui o meio do caminho, assim. Tanto fazer com que ele veja que a mãe dele tá aqui e eu tô aqui. Ai, que saco. Eu sempre vou chorar em todos os vlogs. Que ele sabe que a mãe dele tá aqui. Ele sabe que pode contar comigo. Ele sabe que eu torço por ele. Ele sabe. Eu nunca tinha falado sobre isso. É um alívio falar sobre isso agora. Porque, dadas as circunstâncias e sabendo a insignificância que eu tenho, me parece que para muita gente isso era um assunto talvez importante. Muita gente, talvez 10 pessoas, vamos dizer assim. Bom, uma das notícias que eu queria ter dado ontem mesmo é que sim, eu voltei a atender, eu voltei a maquiar, inclusive eu já tenho agendas, alguns finais de semana fechados. E a coloração continua, porque sem ela dificilmente a gente consegue fazer uma maquiagem extremamente harmônica. É claro que a gente pode optar ali por coisas, enfim, nudes não, gente, como é que fala? Neutras, pra na hora do atendimento usar, mas o neutro nem sempre vai realmente trazer o borogodó que as pessoas precisam. As consultorias de estilo, elas continuam também, só que agora eu vou dar um foco maior nas mamães do pós-parto, em período de puerpério, ou no período de 2 a 3 anos da criança, enfim. Então, várias coisas legais estão mudando aqui, de novo, mais uma vez, por causa dele. Por causa do Inácio e também por causa de Deus, né? Que tem sido alguém ou algo que eu tenho me aproximado muito nos últimos meses. E eu acho que, inclusive, eu tenho tomado essa decisão graças a ele. O que tá fazendo agora? Comer. Gostou da sua comida de hoje? Gostei. Fala beijos! Beijo.